É isso, estamos de volta aqui no canal do Lessa, plantão para vocês, gravando aqui no improviso mesmo na rua. Não deu tempo de voltar para casa, então o importante é informação, por isso eu peço desculpas a vocês automaticamente pela qualidade do áudio, eventualmente da imagem também vai ter um pouco de barulho, mas eu sei que vocês vão entender. Afinal de contas, a gente tá aqui para falar de notícia boa, né? E notícia boa nesse caso, eu quero dizer que a gente pode ter muito em breve um avanço significativo na possibilidade de Nino voltar ao Fluminense, porque o Fluminense deu finalmente um primeiro passo para tentar viabilizar esse retorno tão esperado por nós, que é a proposta ao Zenit. A gente, jornada, né, Chaporô, Cauã Tinoco, Gabriel Amaral, a gente já estava ali na busca por esses detalhes já há um tempo, porque a gente tinha recebido a informação que o Fluminense tinha feito uma proposta, mas é algo que está muito fechado na alta cúpula de futebol, e o próprio Zenit também é um clube muito fechado, né? Então é difícil a gente conseguir as informações, muitas vezes. E aí a gente, cerca daqui, cerca dali, a gente conseguiu ter mais de uma confirmação, dando a entender, confirmando de fato que o Fluminense fez esse movimento de fazer essa proposta ao Zenit, que é uma proposta inicial. A gente não apurou o valor ainda, mas a gente está imaginando que é algo em torno de 10 milhões de euros, pelo que a gente ouviu, que também era mais ou menos o valor esperado pelo Zenit, desde que essa possibilidade ela foi se tornando real, fim do ano passado. Aí tem a questão do Palmeiras também fazendo investida pesada, e aí tem um ponto importante. O Palmeiras, diante da inflexibilidade do Zenit, o Palmeiras deu uma recuada. E ao que parece, não vai entrar num leilão pelo jogador. É claro que isso facilita um pouco em termos de futebol brasileiro, mas o Nino é um cara que fez uma grande temporada, ou grandes temporadas no Zenit, e isso também, evidentemente, atrai interesse de outros clubes europeus, que não são da primeira prateleira, mas talvez são de ligas interessantes, como La Liga, por exemplo. Na Espanha, Real Sociedad já surgiu como possível interessado. Enfim, então tem essa possibilidade, não é porque não tem, o Palmeiras não tem mais concorrente. Não é essa a questão. E a negociação é com o Zenit. O Fluminense já tem fechado com o Nino, acordo, isso há muito tempo já. A relação com o Nino é a melhor possível. Mas a questão é que não depende só do Nino, depende dos caras também. Se os caras tiverem uma proposta melhor, pode ser que não aceitem a proposta do Fluminense. Então, esse era o grande risco, inclusive, do Palmeiras na negociação, porque os caras, eles vão vender para quem está oferecendo mais. Mas o Nino vai falar, mas o Nino pode dizer, pode negar, dizendo que não vai vir, até pode fazer, mas é muito difícil. É muito difícil o jogador fazer isso, principalmente quando a outra opção, sei lá, é um time espanhol. Sabe, um time, eventualmente, não sei, da Inglaterra, mas sei lá, é um clube que vai dar a ele também alguma projeção na Europa. Isso pode seduzir também o jogador. Ele tem a opção de falar, não vou, quero ir para o Fluminense, se for para me vender para lá eu não vou. O Zenit falou, beleza, então para lá você não vai também, então você fica aqui. Então, entendeu? Não é, os caras de lá não têm a postura e não trabalham da forma como o Fluminense trabalha aqui, muitas vezes, né? Em saídas recentes, inclusive a do próprio Nino, que foi muito facilitada para que ele fosse para o próprio Zenit. Então, não ter essa... Hoje, inclusive, saiu uma notícia na ESPN sobre isso, afirmando que o Palmeiras ele não teve uma resposta do Zenit, e aí vai ou não vai, não tem preço. O Palmeiras meio que contratou o Barbosa, que obviamente ajudou muito também nesse sentido, e parece que deu uma largada. Então, o que a gente tem que apurar agora, confirmar o valor, ou os valores dessa negociação, e também entender se o Nino não tem outras propostas, ou melhor, não só ele, o Zenit também. Ele é um cara que termina a temporada lá muito valorizado. A defesa do Zenit foi a melhor defesa da competição. Conquistaram um título russo, mais uma vez. Então, isso agrega muito valor, evidentemente. E aí, por isso, o Zenit não tem... O Zenit só vai vender o Nino porque ele quer sair, ele quer voltar ao Brasil, ele tem essa vontade.
Malessa, mas por que ele quer voltar ao Brasil? Então, se tiver outra proposta da Europa, ele vai para a Europa, ele não quer voltar ao Brasil? Ele quer voltar ao Brasil, mas se ele recebe uma proposta de um bom clube, para levar a família para um país, né, de uma boa qualidade de vida, né, o cara acaba indo, cara. Enfim, até porque eu não sei exatamente os motivos que fazem o Nino querer voltar para cá especificamente, se é só a questão dos filhos, se é outra questão familiar também, eu não tenho esses detalhes. Mas na época, lá atrás, a gente já tinha apurado que ele queria voltar por questões familiares também. Então, basicamente, o que a gente tem de informação no momento é isso. O Fluminense fez uma proposta para contratar o Nino. E reafirmo o que eu falei antes. A situação não é simples porque o Fluminense não está com grana para investir pesado. Ou seja, algo que tudo indica que vai ter que ter uma compensação para isso. Em termos de venda, de negociação, para compor um pouco, de reduzir um pouco o impacto que esse investimento pode ser. Mas o Nino já é um sonho e já é algo, o retorno dele, possíveis valores, já é algo que o Fluminense está ou estava preparado, né, já há algum tempo para fazer. Justamente pensando na época dessa última janela, por exemplo, contratar o Buanga era uma opção, não veio o Buanga, foi no Castilho, mas na época, se o Nino quisesse voltar, o Nino teria voltado. Se o Zenit, né, tivesse aceitado uma negociação, o Nino teria voltado e o Fluminense teria que contratar um centroavante de qualquer forma. Então já era meio que um dinheiro que estava ali previsto já para ser investido nesse sentido. E obviamente para resolver uma carência absurda que é a zaga do Fluminense, que se tornou essa zaga do Fluminense. Então o clube tá fazendo de tudo, nunca deixou de ser um sonho, nunca deixou de ser uma prioridade a volta do Nino, e o clube está fazendo de tudo para viabilizar esse retorno. A ver se os caras vão aceitar essa proposta que o Fluminense fez. É um movimento mais forte que o Fluminense está fazendo para trazê-lo de volta. Se eles vão aceitar essa proposta, e a partir disso as coisas podem evoluir. O Nino está no Brasil, estava no Rio de Janeiro até esses dias, eu acho que agora ele foi para Recife, porque a família dele é de lá, mas estava aqui. Se reuniu com os empresários dele recentemente. A informação que eu tenho é que nesses últimos dias houve uma reunião para atualizar toda a situação. E aí até uma pessoa que é muito próxima ao Nino falou com ele, disse que não tinha nenhuma grande novidade, mas a questão é que, assim, para ele, com ele não tem muito o que evoluir, né? Tem que acertar com os russos. Esse é o problema, essa é a grande questão. Então, enfim, a partir do momento que o Fluminense fez essa proposta, significa que os caras aceitaram negociar. Porque antes o discurso não fizemos uma proposta porque eles não falam preço. Se não falam preço, não tem como negociar. Agora, parece que finalmente eles aceitaram negociar, aceitaram vender, estão cedendo a um pedido do Nino, que cumpriu a parte dele também, ficar lá, conquistar o título russo mais uma vez, e aparentemente os valores foram colocados à mesa. Resta saber se foi um caso de mandem a proposta de vocês aí, ou se o Zenit falou, queremos 10 milhões, e o Fluminense chegou e ofereceu 10 milhões. Enfim, esse detalhe a gente não sabe. Questão de pagamento, fluxo de pagamento, quanto paga à vista, quantas vezes vai ser esse pagamento. O Fluminense sempre tenta alongar o máximo possível, e aí os caras podem querer receber na mão, não à vista, mas receber uma boa parte de cara. Tudo isso faz parte de uma proposta mais robusta, e aí há um risco de alguém chegar, atravessar e fazer uma proposta melhor. Esse é o grande problema agora. A gente precisa entender como está a situação, se o Fluminense está sozinho nessa briga, se tem outro time, se tem outras propostas, melhores ou não, e de que países são essas propostas. E aí, claro, o Nino pode fazer valer a vontade dele, que eu não sei até que ponto vai ser determinante na negociação, porque os caras são muito ruins de negociar, mas obviamente algum peso vai ter, tá? Então é isso. A informação que a gente tem é proposta enviada, e agora o Fluminense aguarda uma resposta para avançar por esse tão esperado e sonhado retorno do Nino, que a gente quer tanto vê-lo aqui de volta, e seria realmente um sonho diante de tudo que a gente está vivendo com essa zaga do Fluminense que virou um pesadelo. Fechou, pessoal? É isso. Então peço aí a moral de vocês, deixem seu like, se inscrevam no canal, seu comentário. Mais uma vez, desculpa aí por gravar no improviso, mas o intuito é sempre deixar vocês o mais informados possível dentro daquilo que a gente consegue fazer, tá bom? Um abraço, tamo junto, valeu.